ele surgiu de uma ideia chamada máquina térmica. O que consiste uma máquina térmica? Brevemente, só para a gente contextualizar aqui. Pensa o seguinte, eu tenho uma fonte quente. Então, vamos colocar aqui uma fonte quente. E eu tenho uma fonte fria. Como muito bem a gente sabe, a fonte quente, a gente vai chamar o calor produzido por ela de QH. Então, calor, letrinha Q, H de hot, para a gente saber que é a fonte quente. E a fonte fria nós vamos chamar de QC, caso cold, que é frio. Então tá, nós temos isso. Eu tenho uma fonte quente, uma fonte fria, e a transferência de calor ela tende a ocorrer do ponto mais quente para o ponto mais frio. Então, né, aquele conceito que a gente aprende desde cedo, que um corpo quente ele tende a perder calor para o ambiente mais frio até que o equilíbrio térmico seja estabelecido. O que a nossa ideia aqui é? Na hora que essa transferência de energia acontecer, eu quero que do produto disso aqui eu gere trabalho. Esse é o conceito que a gente está estabelecendo aqui. Então eu tenho uma determinada quantidade de energia que está sendo transferida e que dessa quantidade de energia, parte dela vai virar trabalho e parte dela vai ser descarregada numa fonte fria. Então, é basicamente o conceito que a gente utiliza no motor a combustão, por exemplo. O motor dos carros, dos automóveis em geral, são isso. Você tem um combustível que você queima, ele libera calor, parte daquele calor a gente converte em movimento, que é o trabalho, e outra parte a gente perde, não tem o que fazer. Então, a eficiência dos carros, ela está ali na casa dos seus 40%, por exemplo, não é muita coisa. E o refrigerador é o efeito inverso. Eu pego uma fonte fria, retiro o calor dela, e para poder retirar esse calor, eu tenho que realizar trabalho. Então é o processo inverso. O trabalho, ao ser realizado, ele retira calor da fonte fria para uma fonte quente. Então é por isso que a traseira da sua geladeira fica quente, ou essas geladeiras mais modernas, a lateral fica quente. Então esse é um conceito de uma máquina térmica. Por que eu estou te falando isso? Porque, assim, um dos engenheiros na época que estudava como que era a possibilidade da criação dessas máquinas térmicas, ele chegou a uma conclusão deveras interessante, que foi o seguinte, ele pensou como que eu poderia gerar uma máquina térmica onde a eficiência dela fosse a máxima possível. Assim, ele tentou conceituar um negócio que a perda de energias fosse zero. Então, praticamente todo o calor que a fonte quente iria produzir, todo ele seria convertido em trabalho. Essa é a ideia do cara. Já de antemão, já te garanto que isso é uma ideia totalmente teórica, mas serviu de modelo para a gente criar os padrões que a gente utiliza hoje em dia. Então, os motores que a gente conhece, refrigeradores, ar-condicionado, tudo isso se baseia nos estudos desse cara. E esse cara concluiu o seguinte, falou, bom, como que eu posso tentar trabalhar isso? Para eu poder fazer com que isso funcione, eu preciso de processos reversíveis. Então, todo o calor que ele imaginou ali sempre é um calor reversível. E a conclusão que ele chegou foi o seguinte, se eu pensar num ciclo estabelecendo que, então aqui pressão, aqui volume, ele pensou no seguinte, o meu ciclo ele vai ser alternando isotermas e adiabáticas, basicamente é isso que ele pensou. Então nós temos duas isotermas, vou pegar outra cor aqui, e duas adiabáticas. Então aqui, 1, 2, 3, 4. Deixa eu pegar uma outra cor para não confundir. Pegar um verde, beleza. Então o que ele fez? Do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 1. Esse é o ciclo que ele estabeleceu ali para a gente. Qual que é o problema desse ciclo antes de a gente começar
a estudar mais detalhadamente ele. Quando eu estou pensando em calor reversível, eu estou pensando num processo muito lento, mas muito lento mesmo. Porque a ideia dele é que a transferência de calor ela fosse tão devagar, em porções infinitesimais, ao ponto que, numa das etapas, ela é isotérmica, ou seja, a transferência é tão lenta que praticamente não tem variação de temperatura. Para depois, uma transformação onde não troca calor. Então, ele primeiro transfere o calor, de forma que a temperatura não varie. Aí, depois, ele faz com que a pressão se modifique, sem deixar o calor ser perdido, para depois outra isotérmica, onde ele continua transferindo calor, ele retorna o calor para a fonte quente, dessa vez expandindo o gás, que no primeiro momento foi comprimido, agora ele expande, novamente sem deixar a temperatura variar, para finalizar com que o gás volte ao seu estágio inicial com a redução da pressão, sem deixar que o calor seja perdido. Ou seja, muito bonito no papel, mas em termos práticos, isso não é algo que tem como acontecer. Esse é o tão famoso ciclo de Carnot. Talvez na escola, na disciplina de física, você tenha ouvido falar desse cara. Esse cara foi muito importante para a termodinâmica. Então é um ciclo muito interessante quando a gente pensa em termos teóricos, ele realmente estabelece muita coisa, só que na prática ele não funciona. E aí, uma das coisas que o cara conseguiu tirar daqui foi o seguinte: como eu estou pensando num sistema onde a minha conservação de energia seja máxima, porque a ideia é justamente não perder energia, eu vou utilizar a primeira lei da termodinâmica como ferramenta que vai me guiar. Então, pegando a primeira lei da termodinâmica, ela descreve o seguinte: a energia interna é igual ao calor mais trabalho. É isso que ela descreve para a gente. A gente já sabe que a variação de energia interna aqui é nula. Então, já estabelecemos isso lá na nossa revisão. Então, a variação de energia interna é nula. A variação de trabalho também é nula, porque ele, no momento ele comprime, no outro momento ele expande. Então, a variação de trabalho também é nula. Então, vamos deixar essas duas informações aqui para a gente poder trabalhar. Bom, se a gente fosse pensar em medir essa energia interna, na prática não é um negócio tão simples. Então, como é que a gente pode, que ferramentas a gente pode utilizar para medir isso na prática? Nós vimos aqui atrás que uma das coisas em que a energia interna participa é o calor, a capacidade calorífica a volume constante, onde é a variação de energia interna sobre a variação de temperatura. Então, se a capacidade calorífica é um valor tabelado, em tabelas onde eu tenho essas informações, a variação de temperatura seria um caso de medir isso. Então, por meio disso, eu poderia ir atrás dessa variação de energia interna. Então, a energia interna poderia ser descrita como CVDT. Eu poderia escrever ela dessa forma aqui. O calor é o calor reversível. Então, vamos deixar aqui, calor reversível. E o trabalho, aí nem vou me dar ao trabalho de trocar o trabalho por outra coisa, que a gente sabe que no final ele vai zerar mesmo. Vou deixar como W aqui mesmo, não tem problema. Bom, tá, estabelecemos aí essas regras. E o que o cara fez? Falou, bom, vamos manipular matematicamente isso aqui. Vamos dividir tudo isso aqui por temperatura, só para melhorar um pouquinho, você já vai entender aonde que eu quero chegar. Independente do... Vamos fazer alguns saltos matemáticos aqui, só para ser mais objetivo. Independente quando isso aqui dividir a temperatura ou não, eu tenho que esse cara aqui, nós vimos que ele representa U. Isso aqui vai zerar no final das contas. Esse cara aqui também vai zerar. Então eu vou te antecipar passos que não iam levar a gente para muito lugar. Então já sabemos que esses dois caras vão zerar. E como eu quero saber? Aqui fica dividido por T. Como eu quero saber como que é esse comportamento de todos esses parâmetros dentro do ciclo todo, porque o ΔU, dentro do ciclo, a gente já sabe que vai zerar.
A variação de trabalho dentro do ciclo, eu também sei que vai zerar. Mas esse cara que surgiu aqui, eu não sei como ele vai se comportar. Ele é uma novidade para mim, porque é um calor reversível em função da temperatura. Então, a gente vai representar isso aqui da seguinte forma: é uma integral, ou seja, lembra, a integral é a soma de todas as variações que ocorreram dentro de um percurso. Como é um ciclo, eu vou colocar uma bolinha aqui só para indicar que é um ciclo, não vai mudar nada, é só um simbolismo matemático do calor reversível sobre a temperatura. E nós sabemos que, como aqui deu zero nessa primeira parte, e nessa aqui também deu zero, a soma de tudo isso daqui, como todo o resto deu zero, isso aqui tem que zerar também, para poder fazer sentido. Então, olha só que interessante. Nós descobrimos, na verdade nós não, né? O Carnot, a gente só está repetindo o que o Carnot descobriu. O Carnot chegou à seguinte conclusão: se a gente pegar o ciclo que ele propôs e conseguisse fazer esse negócio funcionar, a soma de todos desse parâmetro novo aqui que eu encontrei dentro do meu ciclo é nula. E aí que vem o negócio. O que é o calor variando em função da temperatura? Então pensa assim, pensa, por exemplo, numa peça de gelo que você pegou da geladeira. Por mais que aparente aquilo está totalmente parado, nós sabemos que o gelo tem os seus átomos e as suas moléculas sendo agitadas. Quando eu injeto o calor ou quando eu retiro o calor, tudo bem que aqui a gente está pensando numa situação de uma retirada ou de uma adição de calor reversível, mas vamos trazer para o nosso mundo real. Quando eu retiro ou quando eu injeto calor, o que eu estou promovendo ali dentro daquela agitação que já existia é aumentar essa agitação ou retirar essa agitação, fazer com que ela diminua. Então, eu estou aumentando ou diminuindo a desordem do meu sistema. Ou ainda, a gente pode até melhorar isso, eu estou aumentando ou reduzindo a probabilidade de diferentes formas como qual esses átomos podem ou não se organizar. Porque as pessoas costumam associar a ideia de entropia com desordem. Essa é uma associação válida, mas ela é muito simplória. A entropia ela reflete muito mais a probabilidade de um evento acontecer. É isso que a entropia está refletindo para a gente. Então, por exemplo, vamos pensar, por que as pessoas falam tanto da desordem? Porque é muito mais fácil obter um estado caótico do que um estado ordenado. Então, vamos pegar um exemplo, um bem manjado, mas que funciona bastante. Carbono grafite, carbono diamante. O carbono grafite são os átomos de carbono com uma organização bem simples, bastante tranquila. O carbono diamante são esses mesmos átomos, agora com uma organização mega complexa, mega rigorosa. Então, perceba, a organização mais simples, a organização mais caótica, ela é comum na natureza. É muito simples e muito fácil achar carbono grafite, assim como achar o carbono em outras formas alótropas mais simples ainda. Já achar o carbono diamante não é um negócio simples. Requer condições muito, muito, muito específicas. Portanto, o carbono grafite, ele tem um grau de desordem maior, logo ele tem um estado de entropia maior, ou seja, a probabilidade dele ser encontrado na natureza é maior. Então, a entropia está refletindo isso. Qual que é a probabilidade desse evento acontecer? Tanto é que uma das coisas que a gente vai discutir aqui é que a entropia vai ditar para a gente a espontaneidade dos processos. Qual que é a chance de algo acontecer? Quanto maior for a entropia, maior a chance desse algo acontecer. Quanto menor for a entropia, menor a chance desse algo acontecer. O equilíbrio é alcançado quando a entropia fica nula. Por quê? Chegou um ponto que o grau de desordem não se altera mais. Ele se mantém constante. Se não tem mais uma alteração no grau de desordem, eu falei a entropia, mas eu falei errado, a variação de entropia é nula, porque ele estabilizou, ele estagnou.
E aí vem a pergunta, né? Eu acho que é uma das perguntas que você mais deve estar se fazendo. Pô, eu tô fazendo farmácia, cara. Para que eu tô estudando essa maluquice? E aí eu te trago uma explicação. Finalmente eu posso te dizer um dos motivos de você estar estudando isso. Como farmacêutico, e você futura farmacêutica, uma das coisas que a gente usa bastante, por sinal, entropia, Gibbs e potencial químico, é quando a gente quer estudar estados polimórficos. Então, o que é um estado polimórfico? Então, pensa lá, um caso que você já deve ter ouvido falar, porque você está dentro da área de saúde, com certeza alguém deve ter comentado isso com você. Você vai lá ter o seu paciente e você tem que fazer uma administração de um bezetacil da vida, aquele negócio que todo mundo odeia tomar. Ou até outros que são mais chatinhos ainda. Qual que é o grande problema do bezetacil? Quando você vai administrar isso para o seu paciente, na hora que você faz a aspiração do bezetacil na seringa, uma das coisas que a pessoa que vai... Quando você for fazer isso pela primeira vez, alguém vai te dar a seguinte dica. Olha, na hora que você puxar o negócio, não enrola para aplicar no paciente. Por quê? Por causa que o bezetacil ele entope a agulha. E aí vem a pergunta, tá, mas o que tem a ver isso que eu estou falando com a entropia, com o Gibbs? Aí você vai estudar o seguinte, que o bezetacil, que é a penicilina bezatina, ela tem várias formas como ela cristaliza. E uma dessas formas de cristalização, que é a mais comum, ela cristaliza em cristais... eu esqueci o nome que dá agora, mas é em formato de agulha, e esse formato de agulha tende a travar na agulha. Então, o que a gente vai estar estudando aqui? Então, a gente está vendo uma questão de cristal, que vai ser importante em termos de dissociação, não, de dissolução, que eu não sei se você já viu esse termo que significa, mas é um termo da farmacotécnica, biofarmácia, essas coisas, que é como que essas moléculas elas vão saindo ali do cristal que é formado, e para poder entender esses perfis de dissolução que vão alterar ali na absorção do fármaco, vão alterar a forma como ele vai ao tempo de meia-vida, entre outros fatores, você precisa entender o por trás disso, que é alguma análise que a gente faz com energia de Gibbs, com entropia, com potencial químico, isso que vai descrever para você certos fenômenos lá no corpo humano, que a gente avalia isso, por exemplo, na indústria, no laboratório, coisas desse tipo. Então, por isso que esse negócio que eu tô falando aqui, que aparece, pô, o cara, ele era engenheiro, velho, por que eu tô estudando isso? Ele te dá essa base para lá na frente você vai ter alguma disciplina que vai discutir isso com mais calma, entendeu? Então essa é a importância desse negócio aqui. Mas voltando para o nosso caso aqui, que infelizmente ainda não chegou a disciplina mais legal, então esse negócio que o Carnot descobriu aqui é essa daqui, a tão famosa entropia. É esse troço aqui. Então, em termos mais simplórios, vamos deixar o matematiquês de lado ali, a gente pode colocar em termos mais simplórios o seguinte: a variação de entropia é o calor reversível dividido pela temperatura.